vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Grupo Veracruz Hospital. Cuidar é nossa especialidade. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Mais de 3.600 pessoas estão desalojadas em decorrência das chuvas que atingem a Bahia. 32 municípios foram afetados pelas precipitações, de acordo com a Defesa Civil. Desse total, 9 decretaram situação de emergência até o momento. O número total de moradores atingidos pelos temporais ultrapassa a marca de 33 mil em todo o estado. Moradores do município de Santo Amaro, da Imperatriz, na Grande Florianópolis, precisaram ser resgatados por um helicóptero dos bombeiros após ficarem ilhados. O grupo, formado por 18 pessoas, foi localizado na manhã de hoje. A cidade foi inundada pelas chuvas e está em estado de emergência há 3 dias. As aulas da rede municipal foram suspensas e as unidades de saúde precisaram ser transferidas. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior informou que o Ministério da Educação desbloqueou os 366 milhões de reais que haviam sido congelados essa semana. O recuo ocorreu após a decisão do governo Jair Bolsonaro repercutir negativamente. Esta foi a 3ª interferência da gestão federal na verba do ensino superior em 2022. O dinheiro é utilizado para o pagamento de despesas, como contas de luz e de água, bolsas de estudo e empregados terceirizados. A Agência Nacional de Aviação Civil reduziu em até 26% a taxa de embarque em aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro. A diminuição ocorre após a lei extinguir contribuições das concessionárias ao Fundo Nacional de Aviação Civil. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Apresentação: Rafael Pio. 4 da tarde. Carla de Freitas. Mais 4 minutos. Muito boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas. Começando o CBN Esportes Campinas. Dia 1º de dezembro começou o último mês de 2022. Hoje é quinta-feira. Pré-encerramento da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Amanhã tem Brasil e Camarões às 4 da tarde. Transmissão começa a partir das 3 aqui na CBN. E nós teremos também, claro, programas especiais, tanto o CBN Campinas quanto o CBN Esportes. Um estúdio CBN um pouco mais curtinho, mas trazendo aí toda a expectativa dos torcedores brasileiros para esta última rodada de Grupo G. Time reserva, mas um time forte, e que nós vamos observar o que Tite poderá utilizar a partir de segunda-feira ou terça, no início das oitavas de final. Vamos com as manchetes do dia? Daniel Alves, titular da lateral direita da seleção brasileira diante de Camarões, diz, abre aspas, se tiver que tocar pandeiro, eu serei o melhor tocador de pandeiro que vocês já viram.
O destaque dos clubes de Campinas. Boa tarde, Júlio Nascimento. Muito bem, Pio. Daqui a pouco informações sobre a Ponte Preta. Depois de ser consultado pelo futebol árabe, o técnico Hélio dos Anjos garante que tem compromisso com a Ponte e que está com a cabeça focada na Macaca. Já eu explico tudo que envolve a permanência ou não do comandante da Ponte Preta para a próxima temporada. E também informações do Guarani, que deve anunciar nos próximos dias a contratação de Bruninho, jogador que será emprestado pelo Atlético Mineiro, mas, por outro lado, a permanência de Derlan é cada vez mais improvável. Pio. Macaca, e no Guarani finalmente a gente fala de alguém que possa chegar. Fábio Chaib, por falar em jogadores brasileiros, a gente tem falado muito de Copa do Mundo, mas precisamos também falar daqueles que estão rondando o nosso dia a dia. Boa tarde, Fábio Chaib. Boa tarde, Rafael Pio, boa tarde, ouvinte CBN. Movimentação um pouco tímida ainda nos bastidores do mercado brasileiro, mas algumas contratações já estão sendo anunciadas para a temporada 2023. O Atlético Mineiro anunciou hoje o meia-atacante Paulinho, ex-Vasco e Bayer Leverkusen da Alemanha, que atuou na seleção brasileira campeã olímpica nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. O lateral direito Rodinei acertou sua saída do Flamengo após 6 anos e acertou com o clube grego Olympiacos. O meia-campista Igor Gomes do São Paulo, às vezes contestado, às vezes querido pela torcida, tem contrato até março de 2023 e já está prestes a assinar um pré-contrato com o Internacional de Porto Alegre, viu, Pio? E o Santos, que terá o retorno do atacante Raniel, que estava emprestado ao Vasco da Gama, não vai permanecer no Vasco, está por detalhes para anunciar o atacante Speed Mendonça, que fez boa temporada no Ceará, já teve passagem pelo Corinthians também. O colombiano Speed Mendonça está perto do Santos. Ele é rápido, Fábio Chaib? Oi? Ele é rápido? Ah, ele é rápido. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Palmeiras em 2015 pelo Corinthians. Jogava bem de Speed Mendonça naquela época. Naquele empate 2-2, que o Praz pegou pênalti no final, o Palmeiras acabou classificado. Já o Vasco, viu, Pio, para terminar aqui, o Vasco que busca uma alternativa para o camisa 9, Raniel, que está de saída, está perto, mas já esteve mais, de Pedro Raul, destaque do Brasileirão, vice-artilheiro da competição, que tem contrato com o Kashima Reysol do Japão, mas o Vasco está prestes a anunciar ele, só que o Internacional entrou na parada agora também, está fazendo jogo duro para acertar. E o Cruzeiro, que liberou o atacante Luvanor, um dos destaques da Série B, quer o lateral esquerdo Jorge do Palmeiras, viu, Pio? Que não vem sendo muito aproveitado pelo Abel Ferreira. Estas foram algumas negociações e andamentos do nosso futebol que não está parado. Está um pouco off no momento, mas daqui a pouco voltamos com tudo, né, Pio? E daqui a pouco eu posso trazer também uma notícia sobre uma SAF aqui do nosso interior, uma SAF caipira, viu? SAF em time do interior de São Paulo. É a notícia do dia no mistério de Fábio Chaib. Ele já entrou no clima. Grupo E da Copa do Mundo, bola rolando para Costa Rica e Alemanha, Japão e Espanha, por enquanto 0-0. É a Alemanha jogando a vida dela na Copa do Mundo, Espanha praticamente já classificada, japoneses e costarriquenhos também buscando aí a classificação. A próxima fase da Copa do Mundo, que hoje pela manhã teve a Bélgica sendo eliminada. Quem diria, hein, Bélgica? Primeira fase e tudo mais. Mas é uma última rodada de Copa do Mundo, até agora emocionante, quando a Alemanha marca o primeiro gol. Eu tô falando que essa Alemanha vai se classificar. Eu já dizia, a Alemanha vai para a segunda fase. Certo, Carlão de Freitas, boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde ao ouvinte que acompanha o CBN Esporte primeira edição. Quem me acompanhou logo na chegada, eu tirando foto aqui, não sei se dá para pegar. Pega. Você gostou, Carlão de Freitas? Parece capa de CD, velho. Parece, sabe? Aqueles CD tempos de pagode dos anos 90. O Júlio é o vocalista, né? Isso, aquele mais sério, todo estiloso. Aí depois vem a turma da bagunça lá. É isso aí. Que coisa, Mamonas Assassinas, pra quem não acompanhou, né, Pio? A gente observa ali, Fábio Chaib, que tá na mesma direção minha e sua e do Júlio,
mas tem o dobro de tamanho de cabeça. A gente pode observar ali, fazendo jus. Olha lá, Dani França, para quem está no YouTube, mostrando a imagem. Fazendo jus ao apelido dado por Carlos Cabelo do nosso mini craque, né, Carlos Rodrigues? Olha lá, que coisa E maravilhosa. outra coisa do ao vivo é sensacional, né? Não foi nada combinado. De repente o Fábio Scheib fala da SAF, você já o interrompe e já cria aí o Mistérios de Fábio Scheib. Mistérios de Fábio Scheib. Então tá certo. Ginabre abriu o marcador. Cara, estas seleções fortes, olha, é importante matar no ninho. Uhum. Quando você não consegue matar no ninho, você dá uma sobrevida para essas equipes. A Argentina, o caminho da classificação está se abrindo, pega a Austrália, faz oitavas de final, tudo leva a crer de uma classificação argentina. A Alemanha vai vencendo, vai encaminhando ou chegando perto aí de uma classificação. Então as grandes seleções estão chegando, é claro, algumas titubeando, mas estão chegando. Então tem que tomar cuidado. E amanhã o Brasil, com a sua equipe reserva, mas muito fortalecida, tem tudo aí para garantir o primeiro lugar do seu grupo. E neste momento, com o resultado, o pessoal ainda não atualizou, mas a Alemanha está chegando a 5 pontos. Ela está deixando o Japão e a Costa Rica, ambos com... Aliás, o Japão não, o Japão está chegando a 5, né? Ela está deixando a Costa Rica com 4... Rapaz, não atualizaram aqui. Não, ela está indo a 4, a Alemanha, perdão. A Alemanha está indo a 4 pontos, Japão e Costa Rica também. A Costa Rica com 3, o Japão com 4. Só que no saldo de gols está empatado. 0-0. Só que a Alemanha tem mais gols marcados. Ela... Viu? Oi. Gol da Espanha. Gol da Espanha. Neste momento, Espanha 7 e Alemanha com 4, as duas estão se classificando. É isso, então, ó, agora não preciso nem fazer conta. Espanha primeira colocada, chegando a 7 pontos, e a Alemanha com 4 pontos. Com 4 pontos também, deixando o Japão com 3, indo às oitavas de final da Copa do Mundo. Foi mais cedo do que a gente poderia imaginar, hein, Carlão? Pio, e tudo leva a crer que a Alemanha vai garantir essa vitória, até pela fragilidade da Costa Rica, né? Costa Rica começou apanhando uma goleada histórica diante da Espanha, depois venceu o Japão, mas não dá mostras que poderá fazer frente à Alemanha. Estou falando isso agora com 13 minutos, de repente a situação pode mudar. Mas tudo leva a crer que a Espanha vai ficar com esta primeira colocação e a Alemanha de gelo vai ficar com a segunda posição. Aí, meu amigo. Ah, não, eu confesso que eu prefiro. E a Alemanha pega Marrocos na próxima fase. Tá vendo? Então... Por isso que eu falo que tem que matar no ninho essas potências aí. Porque depois começa a pegar. Embora Marrocos tenha feito uma grande campanha nesta primeira fase, líder do grupo F, terminou na primeira colocação com 7 pontos, mas aí, meu amigo, aí a gente tá falando de mata e aí os grandes se sobressaem. Na maioria das vezes, não em todas elas. CBN Esportes Campinas, segunda edição no ar, com os trabalhos técnicos, quase o segundo da Alemanha, de Eduardo Rodrigues, produção de streaming de Daniel França, gravações de Marcelo Eloy, reportagem Júlio Nascimento, plantão de Fábio Scheib, comentários Carlão de Freitas. A direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando?
Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. 4h16, Mário Quintino, que ontem eu vou falar pra você. Foi direto e reto, diz 3-0 Argentina. Foi quase, hein, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. O problema é que eu falei 3-0 Polônia, né? Ah, é verdade, você foi 3-0 Polônia, é mesmo. Ih, rapaz. Então... Você tentou me ajudar, mas eu já me entreguei. Foi, não teve jeito. Então é mais ou menos aquilo. Se você quer acertar o bolão, você põe o contrário do que você acha, né, Mário Quintino? Eu tô nessa, viu, Marinho? Exatamente. Assim a gente vai seguindo. E as condições para os motoristas nesse momento? Ainda tem dificuldade, Pio. A gente trouxe informação mais cedo sobre um acidente que aconteceu na rodovia Adalberto Panzan, um acidente entre dois caminhões, e ainda tem dificuldades para quem sai da Bandeirantes e vai em direção da rodovia Anhanguera. Por isso, atenção também proximidades da passagem pela Campinas Montemor. Nesse momento, são 2 quilômetros de lentidão do quilômetro 7 até o quilômetro 5 da Panzan, para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Ainda não há uma previsão, Pio, para a liberação total da pista nesse trecho, por isso, atenção aí para o nosso ouvinte. No sentido da rodovia dos Bandeirantes, aí segue sem problemas nesse momento, e na Dom Pedro já tem lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, nas proximidades da região dos Amarais. Pio. Valeu, Mário Quintino, que daqui a pouco traz informações sobre o trânsito. Proteja o seu cão dos mais diversos parasitas. NexGard Spectra é um delicioso tablete mastigável sabor carne que age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. É um e pronto. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oficina Reserva.
Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte e Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Zebra na rodada de ontem da Superliga Masculina de Vôlei. O Minas foi derrotado pro Apam Blumenau e com esse resultado perdeu a primeira colocação, ou a chance de voltar à primeira colocação. O Sada Cruzeiro, em jogo também adiantado, em virtude da rodada do Campeonato Mundial, que começa na próxima quarta-feira, dia 7, venceu Brasília por 3-0. A derrota do Minas pro Apam Blumenau foi por 3-1. Com isso, o Vôlei Renata está com 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos que o Minas. Amanhã, o time campineiro volta às quadras contra o Araguari, às 7 horas da noite no ginásio do Taquaral. Se vencer, já ultrapassa o Minas. E depois, quando fizer essa partida a menos que o Cruzeiro, se vencer também, assume a liderança da Superliga Masculina de Vôlei. Então, após o Mundial, o time campineiro pode estar na liderança na tabela de classificação. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h23, bola rolando, decisão do grupo E da Copa do Mundo. Espanha 1-0 sobre o Japão, Alemanha 1-0 sobre a Costa Rica. Espanha e Alemanha vão passando a próxima fase da competição. Vamos falar de seleção brasileira. O técnico Tite confirmou em entrevista coletiva que usará a equipe reserva. Já falou aí sobre dúvidas, mas uma das dúvidas ele já sanou. Ele vai com Rodrigo no meio-campo ao invés de Everton Ribeiro. Fatalmente o Everton vai entrar ao longo da partida, mas ele começará a partida com o Rodrigo, até porque a possibilidade do Neymar não estar à disposição na segunda-feira, nas oitavas, é muito grande. E aí o Tite já quer analisar quem que ele pode usar para essa posição. Quem estará garantido na lateral direita é o Daniel Alves, que também concedeu entrevista coletiva e teve falas muito interessantes. Vamos acompanhar. Olha, eu acho que a minha missão na seleção brasileira é entregar o meu melhor, né, em prol da seleção brasileira. É evidente que temos 26 jogadores com a mesma capacidade aqui de executar, só que cada momento nós temos um plano e cada momento nós devemos seguir o plano. E é o que nós tratamos de fazer, seguir o plano. Eu acho que nos dois jogos que eu não estive, o nosso time ele necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou um bom ataque.
Então, eu acho que esse é o plano que nós temos traçado aqui, né, de saber como é que joga o teu time, saber como é que vai demandar do teu serviço. E eu estou ao serviço da seleção brasileira. Essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz. Então, o meu melhor momento é quando você está na seleção brasileira, é o seu melhor momento, porque muitas vezes não é simplesmente entregar futebol. Eu acredito que essa foi a minha construção aqui dentro da seleção brasileira. Na seleção brasileira, para a gente que está aqui dentro, é muito mais do que simplesmente o campo, né? A seleção brasileira é uma construção disso, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está num barco e só o capitão é o mais importante do barco. Não, todo mundo é importante dentro da sua missão. E a minha missão é também ser importante, né, nesse aspecto, e é o que eu procuro fazer, independente se estou jogando mais, estou jogando menos. O futebol ele foi mudando, né? Os jogadores foram mudando suas características. E nós precisamos também nos adaptar a tudo isso, e eu sei o meu momento, sei o que é que eu entrego para a seleção, e sei que outros jogadores, de repente, podem estar no melhor momento do que eu para o que seja solicitado. Sabe as palavras de Dani Alves, e ele mostrando, Carlão, que está atento às críticas ao que está acontecendo, porque tem jogador que chega lá e ele quer se desligar do mundo para não ver o que estão falando e tudo mais, para se concentrar. Quando ele fala, se tiver que tocar pandeiro, eu vou ser o melhor pandeirista que vocês já viram, é porque ele tá ligado no que tá sendo falado sobre ele, Carlão. É verdade. Cara, o Daniel Alves não é unanimidade, é um cara controverso, teve uma passagem decepcionante, a meu ver, aqui pelo São Paulo, não só como jogador, mas a postura dele me incomodou bastante. Agora, a categoria dele, ele não precisa provar pra ninguém do que ele é capaz. Ele é multicampeão, se eu não me engano, é o jogador em atividade com mais títulos na carreira. E ele tem uma coisa de bom que me chama a atenção e que eu adoro. Ele é muito espirituoso em momentos complicados. O primeiro que me veio à cabeça foi aquele episódio que ele ia cobrar o escanteio pelo Barcelona, jogaram uma banana pra ele. O que ele fez? Pegou a banana e comeu. Cara, é um tapa com luva de pelica. Melhor que qualquer discurso, aquilo que ele fez. Levou de uma maneira leve, mas deu um tapa muito bem dado no imbecil que jogou aquela banana. A entrevista dele, quem achava que seria aquela entrevista eu contra vocês, que eu vou provar que eu tenho currículo, que não sei o que. Cara, ele levou de uma maneira tão elegante e tão gostosa de se acompanhar. Foi sensacional. Também não morro de amores pelo Daniel Alves, também não levaria o Daniel Alves. Agora, a carreira dele é incontestável, as entrevistas dele são sensacionais, gostei da postura leve como ele encarou tudo, até as críticas e até na brincadeira do pandeiro, e na verdade tem que ser assim. Cara, gostei, que ele faça um grande jogo, que ele desfrute desse momento da vida dele como capitão, quase aos 40 anos, isso não é fácil também. Que ele faça um bom jogo, não vai ser o titular na sequência da Copa do Mundo, mas que ele faça um grande jogo e assim como ele é muito divertido, então que ele se divirta e muito amanhã diante de Camarões. Na categoria, ele deu um tapa com luva de pelica, acho que em todos nós. Foi sensacional. Ô Fábio Chaib, é o que ele próprio disse também, né? A seleção brasileira contra a Sérvia e Suíça precisava de uma lateral mais defensiva, talvez, porque aí o meio sobe demais. Nessa não, tem que pôr ataque, por característica, ele encaixa demais, Fabião. Exatamente, Pio. E como disse o Carlão há pouco, ele é um dos maiores vitoriosos do futebol mundial. E o Daniel Alves tem experiência de sobra, né? Conhece bastante a posição. Inclusive, em 2019, quando o Brasil foi campeão da Copa América 2019, ele foi eleito o melhor jogador da competição. Não só do Brasil, mas como da competição em 2019, contra o Peru, que o Brasil foi campeão no Maracanã. E por isso ele tem o respaldo do Tite também. E, inclusive, tem muito apoio dentro do elenco, né? Ele é um cara de muita fama, já internacional. Eu acho que ele tem esse respaldo e pode, ao mesmo tempo, brincar com as situações assim, porque tem as costas largas, podemos dizer. Como você disse, ele é muito bom no ataque nesse jogo contra o Camarões, que vem para cima. O Brasil também pode se soltar para o ataque. O Daniel Alves vai sair muito bem nessa posição, que ele conhece muito bem, né?
Bom, rapidamente, ainda dá tempo, Bolachinha, antes do repórter CBN, a gente falou um pouco sobre essa situação pela manhã, Carlão, mas ele vai com o Rodrigo no meio campo exatamente para já testar uma possibilidade em relação ao Neymar. Né? Acho importante um jogo leve, um jogo tranquilo, assim, em termos de futuro para a seleção brasileira, e nada melhor como colocar o Rodrigo para ir se ambientando, porque tudo indica que o Tite vai escalá-lo como ali o substituto do Neymar para o jogo contra Gana ou Uruguai. Ney volta, Carlão? Espero que sim, mas acho difícil. Meu Deus do céu. 4h30, intervalo, repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Meia. Repórter CBN. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. A Petrobras separou 15 bilhões de reais para buscar petróleo na margem equatorial, faixa de litoral que vai do Ceará ao Amapá. A região se tornou uma das apostas da estatal após a descoberta de reservas gigantes na Guiana. O valor corresponde a quase metade do orçamento da Petrobras para buscar novas jazidas pelos próximos 5 anos. A exploração na margem equatorial é alvo de protestos de ambientalistas que temem por danos a corais na área da foz do Rio Amazonas. A estudante de 14 anos que foi baleada no atentado contra 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, foi estubada e apresenta quadro de saúde estável. Até o boletim médico anterior, a situação da jovem era considerada grave. Ela foi atingida na cabeça. Outras 4 pessoas permanecem internadas em hospitais estaduais. O atentado em Aracruz deixou 4 mortos. O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo foi ao centro de trabalho da equipe de transição do governo eleito em Brasília. Ele se reuniu com um grupo de trabalho de esportes, que é formado por nomes como Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, Raí, ex-jogador de futebol. Luxemburgo afirmou que não está previsto o encontro dele com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O técnico da Bélgica, Roberto Martinez, anunciou que está deixando o cargo após a seleção ser eliminada da Copa do Mundo do Catar no empate sem gols contra a Croácia. O espanhol está no comando da equipe europeia desde 2016 e ajudou a levar os belgas ao 3º lugar na Copa da Rússia em 2018. Martínez afirmou que a Bélgica sai do Mundial com a cabeça erguida depois de ser eliminada na fase de grupos. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito.
Mário Quintino atualizando pra gente as informações lá do Alberto Panzan, trazendo informações também sobre as condições do trânsito aqui por Campinas, Marinho. Exatamente, Pio. Vamos começar então falando aí da rodovia Adalberto Panzan. Informação que chega da Polícia Rodoviária que ainda há um atendimento, não é, por conta desse acidente que envolveu 2 carretas lá na rodovia Adalberto Panzan, acidente na altura do quilômetro 5. Foi um acidente grave por lá, Pio. Por isso, exatamente, ainda há esse trabalho acontecendo na rodovia. Atenção tanto para quem sai da rodovia dos Bandeirantes, vai em direção da rodovia Anhanguera, foi nesse sentido que aconteceu o acidente, e também no sentido contrário para quem vai em direção da Bandeirantes, exatamente por conta dessa movimentação que ainda tem na rodovia. A gente vai seguir acompanhando, trazendo as atualizações aí ao longo da programação. Em Campinas, Pio, eu trago informações da Via Expressa Valdemar Pascoal, que já tem movimentação intensa em direção principalmente da Prestes Maia, e pela Prestes Maia a movimentação é maior já na chegada para a rodovia Santos Dumont. Pio. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Chegou o Feirão BV com muitas facilidades para você. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Evento apoiado pelo Banco BV. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h37, Espanha 1-0 no Japão, Alemanha 1-0 na Costa Rica, continua tudo como estava. Por enquanto, Espanha em primeiro, Alemanha em segundo, vão passando as oitavas da Copa do Mundo. Boa tarde, amigos. Acho que nós não iremos ganhar a Copa e cairemos diante de Gana. Acho que um time africano deve chegar na semifinal. Abraços, é o Pepe de Campinas. Pegar time africano tá cada vez mais difícil, Carlão. Eles são muito fortes. E tá muito equilibrado, né? A Copa do Mundo. E um jogo de mata, embora o Brasil seja o favorito, venha quem vier, Uruguai ou Gana, cara, jogo de mata é complicado realmente, porque vai lá, tá um 0-0, vai um jogo amarrado como foi contra a Suíça. Tá 0-0 e tal, de repente um contragolpe, a gente sabe da velocidade, da qualidade do time de Gana, pumba, 1-0 e pra você furar o bloqueio. Não, aí vai furar bloqueio. Aí o Uruguai é a mesma coisa, um time matreiro, um time copeiro, catimbeiro, 0-0, jogo amarrado, tá o seu Luizito Soares e caixa! Não, cara, é difícil, que o Brasil é favorito, ele seja contra a Gana ou seja contra o Uruguai, mas num jogo de mata, não é nem um mata-mata, o jogo de mata deixa muito aberta a possibilidade para qualquer resultado, inclusive a classificação de Gana ou Uruguai. O Fernando tá mandando aqui, vamos parar de chorar, tem que ganhar de quem vier. Exatamente, bem por aí mesmo. Não tem como. Nesse momento, Espanha e Croácia em uma das oitavas, Alemanha e Marrocos em outra das oitavas. Tá gostando dos jogos, Fábio Scheibe? Agora tá pegando no breu, né, Pio? E você falou da Espanha e Croácia, se o Brasil passar pelas oitavas de final, pega o vencedor de Espanha e Croácia nas quartas de final, hein? Olha o caminho do Brasil, pode pegar a Espanha nas quartas e a Argentina na semi. Mas até... E França na final. Com relação a esses... hora ou outra você consegue fugir, mas é muito difícil. Mas a partir de quartas de final de Copa... Aí não tem como. Oitavas até você pega às vezes aquela surpresa de um grupo Marrocos e tal. Da vida, própria Gana e tal... Mas quartas de final... A Argentina vai pegar a Austrália, né? Isso. Quartas de final normalmente já é um cavalo de raça. E a Alemanha, falar pra você, tá amassando a Costa Rica. O Gnabry quase que fez mais um agora. Você gostou da camisa da Alemanha? Gostei. Bonita, né? Muito bonita, Carlão. Aquela eleição que a gente fez, nós ela elogiamos. era uma das mais, né? Elogiamos. Ela era uma das mais bonitas. Bonita, mas eu gosto o calção preto, fica mais bonito. Fica mais bonito ainda. Como a Costa Branco Rica. E preto, né, Pio? Branco e preto, gosto do branco e preto, viu, Fábio Scheibe? Eu sei que você gosta da... Carlão, acho que também, não sei qual que é. Mas é mais bonito esse do que aquele do Flamengo que deu de 7-1 na gente, né? Aquele lá do Flamengo, aquele Eu, por ironia do destino, gostava da camisa 2 da Alemanha em 1990, que era verde. Verdade, a última Copa foi também. A última Copa foi verde, 86 também foi verde. O Fábio Scheibe gostou do uniforme do México, gostou do uniforme da Arábia Saudita. O da Arábia é a cara do Guarani 94. Nossa, a cara, todos aqueles detalhezinhos da Mag.
Magnum da época que era teve a um Magnum era o internauta que patrocinador. mandou, mas Foi, nossa. foi. Você sabia que eu Da tive saudosa essa camisa, Delebra. ô Rafa Pio? Ah, tá brincando, Carlão de Verdade. Freitas. E ela ficava exposta em um lugar especial do seu Então, quarto? eu lembro que eu era garotinho, Ah. em 94 eu tinha meus 13, né, 13 anos, e... e eu lembro que eu fiz um aniversário em casa, e alguns dos meus amigos, né, Vanderlei, aliás, eu perdi o contato com ele, ele era muito amigo do meu tio, ele foi lá e me deu essa camisa, essa camisa era da moda, né, o Nossa, Guarani estava em linda. evidência. É. Só não foi campeão porque pegou o Palmeiras Parmalat, mas Isso, era um exato. timaço. E eu Era- tive essa E camisa. você tinha essa... Que coisa. Se, por exemplo, Marcelinho Carioca te presenteasse com uma camisa do Corinthians, você ia expô-la em algum lugar especial no seu quarto? Claro, Fábio Chari? Pio, com certeza. Como fez o Rei Pelé em 95, quando o Marcelinho fez aquele golaço na Vila Belmiro, Sim. chapelando de calcanhar. Inesquecível. O Rei Pelé deu o gol de placa pra ele. Pra mim seria uma honra ter um grande nome do futebol brasileiro, até mundial. Uma vez, contando uma história aqui que trago do meu irmão, Márcio Scheib. Grande Márcio Scheib. Do Rogério Ceni, goleiro. Ele foi fazer um trabalho de direito, de advocacia. Meu irmão acabou me dando a camisa do Rogério Ceni. Gostei bastante na época, guardei com muito carinho. Hoje em dia não sei onde ele tá mais. Momentos de histórias, né, lá? O Bolachinha até se empolgou. Até ali. se empolgou, Eu tenho uma legal, mas ela é muito longa, mas envolve o ex-presidente do Guarani, Beto Zini. Beto Zini. Mas vindo de Beto Zini só pode ser Era história sensacional. boa. Porque... Dá tempo ou não? Dá? Dá tempo. Dá tempo. Então era o seguinte, eu era pequenininho, acompanhava sempre o meu pai no Trem da Alegria. No né, Trem nos da jogos Alegria. do- Ih, olha a Costa Rica! Olha, os jogos de Guarani e Ponte Preta. E certa feita eu fui com meu pai fazer, né? Eu fui acompanhar Guarani Ferroviária, lá em Araraquara. E aí o Trem da Alegria, pra quem não sabe, era o ônibus, né? Que todo levava o pessoal toda a imprensa todas de as Campinas. rádios, E era, TV pra mim e era, tudo nossa, mais. eu me Era uma deliciava. alegria mesmo. Aí terminou o jogo e tal, o ônibus parou naquele posto Castelinho, tão Castelinho. tradicional, né? Ainda aceitava os ônibus e tal. De repente chega a delegação do Guarani, aquele ônibus maravilhoso e tal. E o Beto Zini gostava muito de trocar ideia com meu pai. Ele viu meu pai ali, pô, João e tal. Aí ele me viu pequenininho, ele perguntou assim, João... O Beto era, né? Sensacional, né, pra contar a história. Pessoa maravilhosa. João, esse é seu garotinho? Meu pai, é meu garotinho e tal. Ele é como você? Aí meu pai falou, ele é como eu, sim. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou presenteá-lo com kits do Guarani, camisa, agasalho, Guarani era da Adidas, coisa mais linda. Só que eu estou esperando até hoje. Ô, Beto! Ô, Beto! Tá vendo? Uma história tão bonita, o final foi triste. O final triste. Que isso, tá vendo? Você poderia arrebanhar mais um para o seu rebanho. E olha que, ó. Beto, pelo amor de Deus, eu tô falando, tá vendo? Por isso que Mas olha, perde as outro dia eu tava oportunidades. acompanhando o Milton Neves, né? E o Beto Zini tava numa resenha com o Brunoro, ex-Palmeiras. Cara, o Beto Zini, esses caras fazem falta pro futebol, né? Deus. Tá louco. Um abraço pro Beto. Pena que muitos desses caras inteligentes, às vezes eles tomam decisões erradas e que comprometem demais, mas esses caras sabem fazer futebol, né? Coisa impressionante. Aí outra história, né? Cara, demais, é sensacional. tá louco. Esses caras conseguem trazer jogadores caros pra times medianos, não tô, né? A chegada do Djalminha no Guarani, a segunda passagem do Djalminha foi uma tacada de mestre. Não, se não é um cara que sabe... Por falar em Beto Zini, por falar em Guarani... Vamos falar do Bugre. Ei, que hino maravilhoso. Guarani que tem alguém lá do Atlético chegando em Campinas, hein, Júlio Nascimento? Pio, informações do Guarani se movimenta no mercado em busca de reforços. Primeiro falando sobre os jogadores que devem chegar, né? Nos últimos dias eu trouxe aqui que 5 já estão apalavrados. O goleiro Tony, ex-Vila Nova, o lateral Lucas Marques, ex-CSA, o Lucão, zagueiro ex-CSA, o Lima, da Chapecoense, e o Derek também da Chape, jogadores para o meio-campo. Negociação em andamento com Alan Santos, que esteve no Vitória nesse último ano, zagueiro também. O Guarani também tem interesse em mais 3 jogadores do CSA, o volante Giovani, o atacante Lucas Barcelos e o meia Gabriel, além
do atacante Bruno Michel, que esteve na última temporada vestindo a camisa do Botafogo. Outros nomes também estão em pauta, evidentemente. O Guarani tem trabalhado também a permanência de alguns atletas, que eu vou explicar daqui a pouco, mas também deve anunciar a contratação do Bruninho, meio-campista de 22 anos, revelado pelo Atlético Mineiro em 2019. O Bruninho esteve emprestado a algumas equipes, Juventude, Confiança, esteve no CRB nesse último ano, voltou para o Atlético, renovou o contrato com o Atlético e será emprestado ao Guarani até dezembro de 2023. Ele chega até para ser ali mais uma opção no meio-campo, já que o Bugre não deve contar com a permanência do Isaac, que volta para o Grêmio. O Isaac tem propostas de outros clubes também. E o Guarani, né, se desligou, teve aí a rescisão com o Marcinho, que foi também para outro clube. Então, era uma prioridade também do mercado buscar mais meias, além do Giovanni Augusto. Então, o Derek, que é um jogador ali para fazer essa função, e o Bruninho, que no Atlético tinha muita moral por ser filho do Bruno. O Bruno foi lateral direito do Galo no final da década de 90, inclusive naquelas decisões de Campeonato Brasileiro. Ele foi um jogador muito importante para o Atlético Mineiro também. Então tem o Bruno pai, o Bruninho não é lateral, esse é meia e deve reforçar o Bugre aí nos próximos dias. Notícia negativa é que o Derlan recebeu uma boa proposta do futebol asiático, tudo indica do Japão, contrato de 3 anos, isso chama a atenção dos empresários. Então a permanência do Derlan, mais improvável no Guarani, e o Bugre vai precisar reformular praticamente todo o sistema defensivo para esse próximo ano de 2023, que tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil e novamente a Série B pela frente, né, Pio? A gente já falava, né, Júlio, sobre essa possibilidade, Carlão, da reformulação aí do sistema defensivo, tirando, obviamente, o Kozlinski e tirando o Jamerson ali pela lateral esquerda, mas direita vai precisar, e os zagueiros também, João Vitor indo embora, Derlan indo embora, Ronaldo Alves indo embora, quer dizer, vai ter que reformular a rapaziada toda ali. E no meio campo, já que teoricamente o Giovanni Augusto é o único ali dessa base, vai precisar de alguém para esse meio campo. Bruninho é um deles, Carlão? Pode ser, né? O lado positivo de toda essa história envolvendo o Bruninho é que o Atlético renovou. Se o Atlético renovou o contrato com ele, é que tem esperança de aproveitá-lo no futuro, ou então angariar aí algum dinheiro numa eventual transferência. Ou seja, bobo ele não é, né? Não. Então é um jogador que vem para buscar o seu espaço. Eu acho que não chega com o status de titular, mas é um cara que pode ali fazer uma parceria com o Giovanni Augusto. Outra situação ruim é que as duplas vão se acabando, né? Os casamentos estão se acabando no Guarani. Pô, o João Vitor e o Derlan tiveram um entrosamento tão legal nas últimas rodadas da Série B, e seria importante a manutenção, né, de um sistema defensivo. É o início de uma espinha dorsal, então a manutenção de uma espinha dorsal e o entrosamento para uma temporada tão difícil seria essencial. Então é uma dupla que não vai permanecer, né? O Derlan com uma proposta do futebol japonês fica completamente inviável. Não tem jeito. E o João Vitor também já praticamente deixando o clube. E outra dupla que deu certo foi o Isaac com o Giovanni Augusto, né? Só que o Isaac se valorizou, pertence ao Grêmio. O Grêmio ou vai aproveitá-lo ou fazer dinheiro com ele também, mas foram dois jogadores que casaram muito bem nesta reta final, neste momento de crescimento do Guarani. Ou seja, na realidade é um novo time que vai ser formado. O Yuri ainda é mistério. Tudo aquilo que nós falávamos durante a temporada, e esse é um mérito, entre aspas, né, um mérito ao contrário das equipes de Campinas, a cada campeonato, a cada 3 meses é uma nova equipe que se forma. Isso é muito ruim. Tem que mudar demais. Muda demais, nós não temos forças para brigar financeiramente com outras equipes, para contratar um jogador, para efetivar um direito de compra. Mas é muito difícil, a cada campeonato, a cada temporada, uma nova equipe. Quando você começa a se ambientar, quando você começa a falar a escalação dessa equipe, pronto, terminou o campeonato, essa equipe se dissolveu. Então é muito ruim, ou seja, o Guarani está remontando o elenco para a temporada 2023. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da macaca que pode ficar sem o professor, hein? CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h53, Júlio Nascimento, a macaca pode perder Hélio dos Anjos, hein, Julião? Como que tá essa situação? Pio, a Ponte Preta ontem foi pega de surpresa aí com a notícia envolvendo o Hélio dos Anjos, né, que tem sido sondado por clubes do futebol árabe. Aliás, o Hélio dos Anjos, que já trabalhou na Arábia Saudita, em 2007 e 2008, ele foi comandante da seleção da Arábia Saudita, né, então ele foi o primeiro trabalho dele assim a longo prazo na Arábia, e depois ele retornou, trabalhou em alguns clubes tradicionais, ele ficou 3 temporadas, né, quase deu 4 anos ali, trabalhando também no Oriente Médio. Então ele virou uma referência lá, até porque os brasileiros são respeitados, e novamente foi consultado por 3 clubes, inclusive um desses clubes teria feito uma proposta para o Hélio dos Anjos, que financeiramente
não é aquela proposta que nós estamos acostumados quando nós falamos de Oriente Médio, né? Que é uma proposta, às vezes, 5 vezes mais do que o cara recebe aqui no Brasil, às vezes 10 vezes mais. Já vimos muitos números bem bizarros em relação às propostas no futebol. Mas é uma proposta maior do que o Hélio dos Anjos ganha da Ponte. Inclusive, a Ponte hoje emitiu uma nota oficial no seu site dizendo que o Hélio dos Anjos conversou com o Eberlin e reforçou que tem compromisso com a Ponte, que está focado na Ponte, que vai se representar. O Hélio dos Anjos tem, inclusive, participado dessas conversas sobre a contratação e renovação de jogadores, sobre até a dispensa de alguns atletas. Então a Ponte confia muito na permanência dele, mas ele também pediu garantias, né? Nós sabemos, isso é público, que a Ponte tem atravessado também dificuldades financeiras. O próprio Eberlin diz que conseguiu, durante boa parte da temporada, pagar os salários, mas que precisou fazer muitos esforços para isso. A Ponte tem feito reformas no Majestoso, no Ceteiro Jardim Olina, no Recanto da Macaca em Jaguariúna, sempre contando com a captação de recursos e também com a ajuda dos patrocinadores. E é dessa mesma forma que a Macaca está entrando aí nesse próximo ano, né? Tentando diminuir as dívidas, tentando acertar as contas, e a conversa do Hélio dos Anjos para a permanência passa muito por isso também, que ele não quer um grupo, às vezes, com débitos. O Arthur, na reta final da Série B, falou sobre esses débitos que a diretoria tinha com parte do elenco. O Hélio dos Anjos quer garantias de que financeiramente a Ponte vai conseguir dar um ano tranquilo para o plantel e dessa forma ele consegue apenas se concentrar dentro do campo. Então a permanência dele vai passar também por essas garantias que a diretoria vai precisar dar aí nos próximos dias, viu, Pio? Carlão, ele tá fazendo parte do processo de montagem para 2023. Sim, ele incorporou, né, as coisas da Ponte Preta. O Hélio dos Anjos chegou em meio ao Paulistão, já naquele ambiente turbulento, mas teve forças, teve paciência, né, para permanecer para a Série B. Quando a situação deu uma acalmada, os reforços vieram, muito em virtude também do bom trâmite, né, do bom trânsito que o Hélio dos Anjos tem perante os jogadores. O Elvis veio também por causa do Hélio dos Anjos. Se ele saísse agora, realmente seria um baque tremendo para a Ponte, porque ele realmente faz parte de todo esse planejamento da Ponte, está aí numa ligação legal, com uma sintonia bacana com o presidente, com o Marco Antônio Eberlin. Mas é aquilo que nós falávamos pela manhã, o Pio, a proposta, claro que se ela chegar vai ser maior do que ele recebe na Ponte, mas 64 anos, a vida está estabilizada. Se não for uma proposta bem acima dos padrões, ele vai permanecer, porque ele não tem mais o que aventurar no esporte, né? Tá com a vida tranquila, a vida ganha, graças à sua competência. Agora, se for uma proposta realmente muito rentável, muito acima, dificilmente ele permanece. Caso seja uma proposta um pouquinho maior, aí eu creio que ele deva permanecer. E rapidamente, antes de desvendarmos o mistério do Fábio Scheibe, participações no WhatsApp, boa tarde. Com um time levinho desse jeito, o Brasil não aguenta 45 minutos com os europeus. Fabinho mais Casemiro, mais um meia, tipo Messi, ou desclassificação é certa, hein? Eduardo de Valinhos tá mandando aqui pra gente. Boa tarde, Pio, Carlão, toda a equipe, estou aqui no condomínio Alphaville, ligado na CBN. Ô, meu amigo, um abraço, é o Derivaldo Souza, grande Derivaldo. Joilson Moraes de Hortolândia, boa tarde. Carlão, Guarani só não foi campeão em 94 porque Amoroso se machucou. Também, bem lembrado, claro. Júlio César entrou, foi bem, mas não era o Amoroso. Não era o Amoroso. Pio, Júlio Nascimento aí na foto do CBN. Pode ser o mais comportado, hein? Estilo, né, meu amigo? Estilo de... É o vocalista. É o vocalista. É impressionante. Marcelão, valeu, Marcelão. Fábio Scheibe. Desvende o mistério. Qual o clube do interior paulista que agora é ou será SAF? Rafael Pio, esse clube vai disputar o Paulistão e na verdade já era SAF, vai agora trocar o comando um grupo do empresário Juliano Bertolucci, um dos mais influentes da atualidade, agente de jogadores pelo mundo, comprou 92% das ações de Saul Klein, da Ferroviária de Araraquara. Com isso, Juliano Bertolucci desembarca em Araraquara para formar esse time e tocar essa SAF, a nova SAF da Ferroviária de Araraquara. E Juliano Bertolucci já traz um time quase completo para o Paulistão. Destaques para os goleiros Saulo, que era da Chapecoense, e René Júnior. Os conhecidos daqui de Campinas, Bernardo, que jogou pela Ponte Preta na lateral direito, Léo Santos, além do atacante, que era da Ponte também, João Veras.
E na frente, Ítalo, que era do Bragantino, também vai pertencer com a Ferroviária de Araraquara e disputar o Paulistão 2023, viu, Pio? Só vai ter que tomar cuidado com os bares, hein, Carlão? Ai, Araraquara vai bem, né? Tem que fechar tudo. João Veras é duro, hein? Nossa. Valeu, Fábio Chaib, até amanhã. Valeu, Pio, um abraço. Valeu, Carlão, até amanhã. Valeu, amanhã tem brasa, hein? Opa! A gente se encontra amanhã, gente. Valeu, tchau. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.